muita fé. Apresentando Pastor Gilberto Rodrigo. A graça e a paz, Igreja do Senhor, mais uma vez estamos juntos com um Café com Jesus. O nosso devocional diário, uma grande reflexão de transformação para as nossas vidas. Que Jesus seja sempre esse pão diário, não esse bolo especial em ocasiões especiais. Então vamos tomar um cafezinho junto mais uma vez? E assim esse pão nosso de cada dia venha trazer uma grande reflexão de fé. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês que nós nunca deveremos fazer. Às vezes, sem nós percebermos, nós poderemos bloquear a vida de alguém. No Provérbios capítulo 17, no versículo 5, a Bíblia diz assim: quem zomba dos pobres revela desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça dos outros não ficará muito tempo sem castigo. Eu observo duas condutas de advertência, de prudência, para que você não caia nessas armadilhas, para que você não fica bloqueado ou causa bloqueio na vida de outra pessoa. A primeira prudência que eu aprendo: nunca escarneça de ninguém. Muitas pessoas desenvolvem traumas de infância, porque às vezes no colégio sofreu de muitos bullying na escola. Às vezes a pessoa sofreu de algum escárnio. Às vezes esse escárnio aconteceu dentro de casa, que a pessoa nunca é reconhecida, sempre ela está recebendo um apelido que de repente não gosta. Palavras que às vezes não vêm de enaltecer Deus na vida da pessoa. Eu já vi pessoas às vezes com trauma falando assim: ó, Deus vai te castigar, hein? Então vai colocando Deus como aquele que somente castiga, que somente coloca um peso sobre a pessoa. Então às vezes a palavra, quando a pessoa, ela pode escarnecer com a palavra maldita sobre a pessoa. Ela pode escarnecer zombando de uma pessoa. Ela pode escarnecer criando algum deboche de uma forma que possa humilhá-la, aquela pessoa. Nunca escarneça de ninguém. Nunca cria trabalhos que possa criar um grupo que venha envolver aquela pessoa num escárnio, numa vergonha, num ato vexamoso diante de outras pessoas. Isso acontece demais nos colégios, chamado bullying, às vezes é numa faculdade. Às vezes tem pessoas que desenvolvem grandes bloqueios, às vezes por toda a vida daquela pessoa, porque ela não soube lidar com aquela situação de fragilidade. Então a primeira coisa: nunca escarneça, nunca humilhe ninguém. Amém? A Bíblia mostra, por exemplo, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, Deus não se permite zombar. Aquilo que como semear, certamente ele colherá. Um dia Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 25, ele fala assim: eu estive doente, estive preso, não cuidaste de mim, não foste me visitar. E perguntaram: mestre, quando nós enxergamos o Senhor dessa forma? E Jesus disse: quando deixaste de fazer algum desses meus pequeninos, deixaste de fazer a mim. Ou seja, os cuidados ao próximo é uma importância, é uma prudência que devemos ter. Mas às vezes, se a pessoa não vigiar, no vez de ela ter cuidado ao próximo, ela pode escarnecer e criar grandes traumas emocionais na vida de uma pessoa. Quantas pessoas passaram traumas, ficaram presos no banheiro do colégio, por exemplo. Passaram tantas situações que criou grandes transtornos na mente. Nunca faça isso. É uma atitude de prudência que esse versículo nos ensina. Então, a primeira coisa: nunca escarneça de ninguém. O segundo ponto, muito importante, a Bíblia está dizendo assim: quem se alegra com a desgraça alheia dos outros não ficará muito tempo sem castigo. Um dia, Belsazar, a Bíblia diz que ele pega os utensílios do templo, quando Israel, o povo de Deus, tinha ido para um exílio, com a permissão de Deus, porque estava no pecado, estava em falha, não queria ouvir a voz de Deus. Então Belsazar, ele convoca uma grande festa. Então ele pega os utensílios do templo e começa então a fazer uma zombaria com os utensílios do templo. A Bíblia diz que Deus deu um basta naquela situação. Na hora que ele estava sorrindo, na hora que ele estava escarnecendo dos utensílios do templo, deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Você é o utensílio de Deus. Nós somos utensílios de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, Deus não permitiu que o Belsazar escarnecesse daqueles utensílios. A Bíblia fala que Deus, com o dedo, escreveu na parede: Mene, Mene,
tekel uparsim, ou seja, pesar se fosse encontrado em falta na balança. Isso se encontra em Daniel capítulo 5, do versículo 23 ao versículo 26. Deus não deixa ser confrontado e deixar que o seu filho seja, humilhado de uma forma que muitas pessoas que às vezes se engrandecem quando uma pessoa está passando por uma disciplina de Deus, quando uma pessoa está passando por uma maldade de Deus. Eu já vi pessoas colocar a mão na cintura e dizer assim, tá vendo? Tocou no ungido de Deus, é isso que dá. A pessoa se engrandece mediante a disciplina de Deus na vida de outra pessoa. Cuidado. Olha só, por exemplo, o que acontece em Ezequiel capítulo 25, versículo 6, 7. A mesma coisa, Deus está disciplinando o povo de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Porquanto, assim diz Yahvé, o soberano Deus, visto que bateste palmas e pulaste de alegria, com o coração cheio de malignidade contra Israel, por esta razão estenderei o meu braço forte contra vós e vos entregarei às nações como despojo de guerra. Ezequiel 25, no versículo 6. Ou seja, o povo de Deus começou a passar por uma disciplina. Aí teve outros que começaram a bater palma por causa dessa disciplina. Deus não aceitou que o povo se engrandecesse mediante a destruição alheia. Então Deus, ele reprovou aquela conduta. Olha, por exemplo, que Davi, como que ele se comporta mediante o sofrimento dos seus inimigos. Isso está em Salmos, no capítulo 35, no versículo 13 e no versículo 14. Diz assim, da minha parte, entretanto, quando estiveram doentes, usei veste de lamento. Humilhei-me com o jejum e derramei sobre o meu próprio peito muitas orações. Versículo 14. Andei vagueando e lamentando, como por um amigo ou irmão. Prostrei-me enlutado, como quem chora por sua mãe. Observe, eram os inimigos de Davi. Mas quando eles estão sendo disciplinados, passando pela moenda de Deus, Davi, ele age como se fosse da própria família. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Mesmo que seus inimigos tiverem fome, dá o de comer. A Bíblia fala que você tem que juntar brasas vivas sobre a cabeça. Atitude de sabedoria. Então a Bíblia está mostrando então duas atitudes de prudência que vai fazer você estar numa posição de equilíbrio no mundo espiritual. Nunca escarnecer de ninguém para não criar bloqueio nem na sua vida, nem na vida do outro. E nunca engrandecer mediante a destruição alheia. Que essa palavra venha trazer uma reflexão de sabedoria em nossos corações. Eu peço que você possa compartilhar dessa mensagem para todos os seus contatos, acionar o sininho, que você possa se inscrever no canal, dar um like, para que a gente possa multiplicar essas palavras e assim muitas pessoas possam estar muito mais prudentes nesses últimos tempos. Um beijo no coração de todos, em Cristo Jesus.